E aí, pessoal, então, para nós encerrar essa última parte da matéria, eu vou falar sobre potência, ok? Então, voltando aqui para esse desenho que eu tinha comentado com vocês, em que ao aplicar uma tensão sobre um resistor, surgia a passagem de corrente por essa resistência. Até aí eu tinha comentado com vocês nas aulas passadas, isso era a lei de Ohm. Agora, quando essa corrente passar para o outro lado, por essa abertura estreita aqui, ela vai soltar um peidinho. Cada vez que a corrente passar por essa resistência, por essa abertura, ela solta um peidinho. Isso, na verdade, esse peidinho seria a potência. Uma forma aí de vocês lembrar, uma brincadeira, só para vocês lembrarem sobre a consequência que existe aqui com a passagem da corrente por uma resistência. Corrente passou pela resistência, surge uma potência. Eu botei aqui entre aspas, né? A potência aparece com a passagem da corrente pela resistência. Então, quer dizer, tem que pensar que potência é uma consequência. E que corrente também é uma consequência da aplicação de uma tensão em um resistor. Então, uma coisa é consequência da outra. Se eu não tiver tensão ali, se eu não conseguir, se eu não aplicar uma tensão numa carga, se eu não aplicar a tensão numa carga, não surge uma corrente. Se não surge a corrente passando pela resistência, não existe potência. Certo? Então, tem que existir esse fluxo de corrente para ter uma potência como consequência. Tem que ficar claro isso daí. Então, ali eu fiz em forma de analogia, e aqui eu vou tratar do circuito propriamente dito. Então, imagina que eu tenho uma fonte de tensão que, a princípio, tem uma chave no meio do caminho aqui, que tá lá, e que ela está aberta na posição 1. Quando eu fechar essa chave, ou seja, eu levar ela para a posição 2, eu vou estar impondo uma tensão sobre um resistor. Quando eu imponho uma tensão sobre o resistor no caminho fechado, surge uma corrente. Quando essa corrente passar pela resistência, dissipa uma potência. Ou seja, solta o peidinho, surge a potência. Quanto maior for a passagem dessa corrente por esse resistor, maior é a potência. E isso está sendo escrito matematicamente por essa expressão aqui. Potência é a tensão vezes a corrente. Imagina que tu mantém a tensão constante, e obviamente quanto maior for a corrente, maior é a potência. Faz aí como exercício a tabuada de 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 5, 10. Eu mantive sempre a tensão com o valor de 2 e eu fui aumentando a corrente de 1, 2, 3, 4, 5. O que aconteceu com o valor da potência? Foi aumentando. Era 1, passou para 2, passou para 6, passou para 10. Então, fiz vários exemplos aí, mas explicando como é que funciona o comportamento dessa expressão matemática. Se tu estiveres começando a ver circuitos elétricos, é uma das primeiras vezes que estás vendo esse conteúdo, tu pode também se adaptar a esse triângulo. Tu faz o triângulo parecido com o que tu tinha antes da lei de Ohm, só que agora tu põe P em cima, V e I embaixo. As mesmas operações matemáticas com que eu tinha antes. As mesmas operações matemáticas com que eu tinha antes. Então, se tu quer descobrir corrente, tu tapa a corrente e faz P dividido por V.
Se tu quer descobrir tensão, tu tapa a tensão e pega P dividido por I. É a mesma coisa que eu ficar isolando essas variáveis aqui. Se eu quiser saber I, eu pego V e passo para o outro lado dividindo. Se eu quero saber V, eu pego I e passo para o outro lado dividindo. Essa é a brincadeira. Tem que ficar claro que se tu tens uma tensão constante, à medida que a tua corrente aumentar, tu vai ter que estar variando lá atrás a tua resistência, né? A resistência tem que estar variando, então a tua resistência, imagina que tens um resistor variável ali, tu está diminuindo a resistência, a corrente vai estar aumentando, tua potência também vai estar aumentando. Né? Porque ali na lei de Ohm eu falei para vocês que quanto maior a tensão, maior a corrente. Mas para eu manter a minha tensão constante e essa corrente está aumentando, opa, é porque a resistência está diminuindo. Ou seja, essa abertura está aumentando, deixando mais corrente passar. Essa que é a brincadeira. Em matemática está aqui, e em palavras, a analogia por aquela figura também está ali. Fazendo exemplo, no circuito abaixo eu tenho um circuito aqui, eu aplico uma tensão de 24 volts sobre uma carga, sobre uma resistência. E eu verifiquei que essa corrente que surgiu ali foi de 2 amperes. Eu quero definir qual é a potência dissipada pelo resistor. Ou tu escolhe aqui ou tu escolhe aqui. Se tu quer saber potência, potência é igual a tensão vezes a corrente. Eu escrevi aqui, ó. Tem o valor da tensão, tem o valor da corrente. Multiplico, eu obtenho o valor da potência de 48 watts. Essa é a potência dissipada pelo resistor. Depois eu pergunto aqui, ó, qual é a potência fornecida pela fonte? Olha, se eu só tenho uma fonte que está alimentando uma resistência, a potência que é consumida no resistor tem que ser fornecida pela fonte. Então, essas potências acabam sendo iguais. O gerador fornece potência para quem vai consumir. Então, o resistor consome e a fonte de tensão fornece essa potência. Então, o valor é igual. Depois eu peço para definir qual é o valor da resistência. Então, eu aplico a lei de Ohm, quem vê ri, substituo o valor da tensão e substituo o valor da corrente. Passo a corrente que está multiplicando aqui para o outro lado, em forma de divisão. Então, a resistência é a tensão dividido por corrente. 24 dividido por 2, eu tenho 12 ohms. Galera, toma cuidado aqui. Às vezes aqui o aluno se perde e erra aqui, ó, invertendo, pegando a corrente e divide pela tensão. Não. Olha só. Quem passou para o outro lado foi a corrente. E se ela estava multiplicando desse lado da igualdade, quando eu falo do lado, né, da igualdade, eu passo para o outro lado, mudando a operação, mudando a operação, mudando a operação. Não tem nada a ver com inverter sinal. Ah, tinha que passar negativo. Não viaja. É mudando a operação. Se era multiplicação, o parzinho é divisão. Se era soma, passa para o outro lado subtraindo. Os números aqui são positivos. Ponto final. É isso que... aqui são os principais erros que eu vejo aí. Cara que está começando a estudar. Inverte aqui esse negócio. Passa às vezes a corrente dividindo pela tensão, não tem nada a ver. E o outro é inverter o sinal aqui, né? Que fica com aquele gesso, né? De que é mudar o sinal, não tem nada a ver, é mudar a operação. Passou para o outro lado da igualdade, muda a operação. Então, é uma aula rápida. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Acho que até na descrição aqui do YouTube, vocês... Na descrição, não. Nos comentários, né? Vocês podem mandar dúvidas, sugestões,
A gente vai conversando por ali. E quem é aluno já tem o WhatsApp ali com o meu número e pode mandar as dúvidas. Ok? Obrigado e até mais.